A todos, valorizar muito esta nossa tribuna pública, que tem um objetivo, e o objetivo é continuar a dar voz, a dar expressão de rua, a trazer a denúncia para a rua, mas também dar voz a todos aqueles que construíram durante estes 11 meses o verdadeiro combate ao pacote laboral. Aqui foi dito durante todas estas intervenções que foram 11 meses de luta, e é verdade, camaradas, foram mesmo 11 meses de grande luta assumida pelos trabalhadores. Nós não podemos esquecer que o pacote laboral foi apresentado por este governo faz, este mês, quase um ano. Foi a 24 de julho do ano passado que o governo apresentou ao país o conteúdo do pacote laboral. E aquilo que nós, enquanto Central Sindical de classe que somos, decidimos fazer foi dar logo conhecimento aos trabalhadores daquilo que estava em causa, daquilo que era o conteúdo do pacote laboral. E quando o governo apresenta a 24 de julho, apresenta no momento em que sabia em que momento é que o estava a fazer. Um momento de férias, um momento em que muitos trabalhadores estavam a gozar um direito que é seu, que eles também o queriam atacar e querem atacar. E nós, camaradas, com toda a nossa militância, com toda a nossa entrega, com toda a nossa acreditar, levamos para os locais de trabalho, logo em agosto, a discussão do conteúdo do pacote laboral. E foi isto que determinou todo o percurso de luta que fizemos depois ao longo dos restantes 11 meses. Foi a partir da consciência que tivemos de que éramos obrigados a ir falar com os trabalhadores, esclarecer os trabalhadores do conteúdo, que depois essa informação e essa mobilização permitiu construirmos 11 meses de luta. Não podemos esquecer este percurso, camaradas. Não podemos esquecer, porque foi um percurso construído com a entrega de milhares de dirigentes sindicais, de milhares de delegados sindicais, de milhares de ativistas sindicais, de milhares de membros de comissões de trabalhadores, de milhares de homens e mulheres que muitas vezes abdicaram do próprio conforto da sua vida para fazer aquilo que lhes compete, para fazer aquilo que compete a alguém que faz parte deste coletivo, que faz parte da CGTP, que foi ir para as empresas, ir para os locais de trabalho, falar com os trabalhadores, mobilizar para a luta, trazer a luta para a rua, trazer o combate por onde ele tem que ser feito, em cada empresa, em cada local de trabalho, mas também na rua, demonstrando aquilo que era a vontade e a determinação de quem trabalha. Dizer aos camaradas que, passado pouco mais de um mês, realizámos logo a primeira ação de massas. No dia 8 de novembro, no dia 20 de setembro, mobilizámos logo para uma grande manifestação nacional descentralizada em Lisboa e Porto. Foram milhares de trabalhadores que logo ali, numa primeira iniciativa, trouxeram para a rua o seu descontentamento face ao conteúdo do pacote laboral. Avançámos, camarada, no percurso de luta, com a marcação de uma grande manifestação nacional a 8 de novembro, onde anunciamos a greve geral de 11 de dezembro. Momentos de luta, momentos de afirmação, todos eles que tiveram da parte dos trabalhadores a devida resposta e a devida participação. Fizemos, camaradas, no dia 11 de dezembro, uma grande greve geral. Foi uma grande greve geral ao fim de 13 anos. Uma grande greve geral que teve a participação de milhões de trabalhadores. Uma greve geral que parou o país. Uma greve geral que determinou o rumo da discussão do pacote laboral. Uma greve geral, camaradas, que condicionou todo o processo daí para a frente. Não podemos esquecer que este governo tinha a vontade de, no maior curto espaço de tempo, conseguir levar a cabo aquilo que eram os seus intentos, e foi a resposta dos trabalhadores naquele dia, naquela grande greve geral, que conseguiu determinar aquilo que era este percurso de luta e fazer recuar o governo nos seus intentos. Mas fizemos muito mais. No dia 13 de janeiro, realizámos nova ação nacional de luta e entregámos ao Primeiro-Ministro mais de 190 mil assinaturas
recolhidas junto dos trabalhadores de rejeição do pacote laboral. No dia 28 de fevereiro, a manifestação nacional de jovens, outra manifestação nacional, já estava a conferir, é 28 de março de jovens, 28 de fevereiro, outra manifestação nacional que realizamos contra o pacote laboral. E sim, no dia 28 de março, manifestação nacional de jovens trabalhadores, onde os jovens trabalhadores construíram uma grande ação de luta, trazendo para a rua as suas reivindicações, também tendo em consideração aquilo que eram os ataques que constam deste pacote laboral. Dia 17 de abril, uma enorme manifestação nacional. Mais de 100 mil trabalhadores de todo o país encheram as ruas de Lisboa e construímos uma grande ação de luta. Camaradas, dois enormes momentos de luta, o 25 de abril e o 1º de maio. Momentos de luta por todo o país, momentos de luta em que os trabalhadores usaram dois momentos importantíssimos da nossa história, da história do país, da história de luta de quem trabalha, para trazer também para a rua a denúncia e o combate ao pacote laboral. Dia 3 de junho, outra grande greve geral, outro grande momento de luta. Mais uma vez, milhões de trabalhadores vieram para a rua no sentido de dar combate ao pacote laboral. E aqueles que diziam que a greve geral de 3 de junho era uma greve extemporânea, aqueles que diziam que a greve geral de 3 de junho não estava no calendário certo, na altura certa para dar o combate, camaradas, bem tiveram que o engolir no passado dia 19 de junho. Tiveram que o engolir, camaradas. Porque nós dissemos, e dissemos bem, o pior que podíamos fazer era permitir que nos assaltassem e só depois do assalto estar feito, irmos a correr atrás de prejuízo, irmos a correr pôr trancas à porta. Nós tínhamos que dar combate, era agora, porque nós sabíamos que este governo não iria levar para o segundo semestre a discussão do pacote laboral. Nós sabíamos que este governo não ia colocar a discussão do pacote laboral agarrado à discussão do Orçamento de Estado. Nós sabíamos que eles queriam nos resolver agora. E foi essa análise que fizemos que permitiu, camaradas, na grande ação de massas que realizámos no passado dia 18, em frente à Assembleia da República, onde milhares de trabalhadores mais uma vez responderam ao apelo da CGTP, debaixo daquele sol, mas com a convicção, a força e a coragem que nos determina, permitiu uma coisa, camaradas. Permitiu condicionar no dia 19 o voto de muitos que no dia 19 estavam ao lado do pacote laboral. Permitiu condicionar o voto de muitos que, tanto no dia 18, estiveram na Assembleia da República a dar o apoio ao pacote laboral, mas que no dia 19 não tiveram a coragem de colocar e passar para fora aquilo que eram os seus verdadeiros intentos. Tiveram que responder à luta dos trabalhadores. Tiveram que responder àquilo que foi a luta de mais de 11 meses. Tiveram que se colocar ao lado de quem trabalha. Por mais que lhes custasse, tiveram que o fazer. E por isso é que a CGTP diz, camaradas, é que foi a luta dos trabalhadores que foi determinante em todo este processo. Foram os trabalhadores que definiram aquilo que foi o desfecho do pacote laboral. E foram os trabalhadores, com a sua grande central sindical, com a sua CGTP, com os seus sindicatos, com a sua organização de classe, que derrotaram o pacote laboral. E por isso, camaradas, esta tribuna de hoje tem esse objetivo. O objetivo de passar para fora esta mensagem. Continuem a confiar na sua central sindical. Os trabalhadores continuam a confiar nesta sua organização de classe. E os trabalhadores continuam a confiar naquilo que são, enquanto trabalhadores. O seu papel determinante no desfecho de qualquer processo. Camaradas, nós temos muito orgulho, como não podia deixar de ser naquilo que somos. Somos trabalhadores. Somos aqueles que põem tudo a andar para a frente. Somos aqueles que são fundamentais para que nada falte na nossa vida. Somos aqueles que, quando fazemos uma greve, como quando fazemos a grande greve geral que fizemos, fomos nós que paramos o país, porque somos nós que, quando queremos com o nosso trabalho, pomos o país a andar para a frente. E é isto, camaradas, que determina a força de quem trabalha. E
Aquilo que nós temos que fazer agora é, aproveitando este momento lindo da nossa vida, lindo da vida dos trabalhadores, lindo na vida do país, em que os trabalhadores sentiram e sentem hoje aquilo que conseguimos atingir com a luta de quem trabalha. É este momento que agora nós temos que aproveitar, quando os trabalhadores sabem que vale a pena lutar, é aproveitar este momento para regressarmos agora, camaradas, mais uma vez, a cada empresa, a cada local de trabalho, voltar a contactar novamente esses trabalhadores, voltar a dizer aos trabalhadores que valeu a pena a luta deles, voltar a dizer a esses trabalhadores que são eles a parte fundamental de qualquer processo, e dizer aos trabalhadores que no dia 19 derrotamos o pacote laboral. No dia 19 derrotamos aquilo que foi uma luta de quase um ano. Mas, camaradas, dizer-lhes a eles que, embora tenhamos derrotado o pacote laboral, as circunstâncias que hoje nos colocam com as dificuldades que temos, estas não se alteraram. As dificuldades permanecem, os salários continuam baixos, a precariedade continua a existir, a desregulação dos horários de trabalho continua a existir, os ataques continuam aí, o brutal aumento de custo de vida continua aí. Aliás, estes dias nós já vimos, vieram dizer, membros do governo, já vieram aí dizer que queremos retomar a discussão do pacote laboral novamente da concertação social. Aliás, já está marcada uma reunião da concertação social para o próximo dia 15 de julho. Nós sabemos, camaradas, o que é que eles querem, nós sabemos o governo que temos, sabemos a quem responde, sabemos quais são os seus interesses. O Rogério, agora aqui na sua intervenção, disse bem, disse aquilo que nós dissemos ao longo destes 11 meses. Temos um governo que não se identifica com os trabalhadores. Temos um governo que não vive as dificuldades de quem trabalha. Temos um governo que não vive aquilo que é a realidade dos salários baixos do nosso país. E quando temos um governo que vive uma realidade à parte, objetivamente, aquilo que procura atingir é tudo aquilo que é contrário aos interesses dos trabalhadores. Mas tal como neste percurso de 11 meses, camaradas, uma coisa aqui nós afirmamos: continuem a contar com a luta dos trabalhadores, continuem a contar com a luta dos reformados, continuem a contar com a luta dos jovens, porque é a luta desta gente, é a luta deste nosso povo, é a luta daqueles que trabalharam uma vida inteira, mais de 3 milhões de reformados, trabalharam uma vida inteira e têm reformas de miséria, porque os seus salários durante toda a sua vida foram salários de miséria. Mas são trabalhadores, são 3 milhões de reformados que trabalharam uma vida inteira. São 5 milhões de trabalhadores que hoje estão no ativo e que trabalham e que fruto do seu trabalho põem o país a trabalhar. E são os milhões de jovens, camaradas, que hoje, estando a estudar, amanhã vão entrar para onde? Vão entrar para o trabalho. Portanto, a maioria do nosso povo é gente trabalhadora. A maioria do nosso povo é gente que trabalha. E olhem para quem trabalha. Olhem para quem vive do seu trabalho. Olhem para quem tem que chegar ao fim do mês e pagar as contas que são ordenado. Olhem para quem procura, nos avanços técnicos que estão a existir, uma maior conciliação entre a vida profissional e familiar. Olhem para todos os avanços que estão a existir e vamos combater a precariedade, que isso é que nós temos que combater. E não é, camaradas, estar a colocar sempre em cima dos trabalhadores mais e mais dificuldades. Por isso, transmitir aqui uma mensagem final. Hoje é o dia de expressarmos aquilo que vai também dentro de nós. Expressarmos aquilo que foi 11 meses de luta, expressarmos aquilo que foi uma grande conquista, expressarmos aquilo que foi uma grande vitória, mas também saímos daqui cientes de que a luta continua, camaradas. Temos muito trabalho para fazer. Temos que mobilizar os trabalhadores em cada empresa, em cada local de trabalho, pelo aumento dos salários, para combater a regulação dos horários, para combater a precariedade, para perspectivar uma vida diferente daquela que nos querem colocar hoje. E por isso, camaradas, hoje, perante dirigentes, delegados, ativistas sindicais, perante trabalhadores sindicais que temos aqui, perante reformados que temos aqui, uma palavra é certa: camaradas, a luta continua. Viva a CGTP Intersindical Nacional! Viva a luta dos trabalhadores! Camaradas, a luta continua!
A luta continua.